Estados Unidos da América executa um prisioneiro por asfixia com nitrogênio pela primeira vez. O estado do Alabama, nos Estados Unidos, executou um prisioneiro com o método de asfixia com nitrogênio, que nunca havia sido usado no país nesta quinta-feira. O homem tinha 58 anos e foi condenado por um homicídio. Por volta das 23 horas e 25 minutos, a governadora do Alabama, Kay Ivey, afirmou que Smith havia sido declarado morto. Em 18 de março de 88, a vida de Elizabeth, de 45 anos, foi brutalmente tirada dela por Kennedy Eugene Smith, disse a governadora em comunicado. Os agentes colocaram uma máscara no rosto de Smith, fazendo com que ele inalasse gás nitrogênio puro. Isso resultou em uma morte por falta de oxigênio. 5 jornalistas foram autorizados a acompanhar a execução. As testemunhas afirmaram que o prisioneiro pareceu consciente por vários minutos, começando a tremer na sequência. Os jornalistas disseram ainda que Smith se contorceu na maca em que estava por cerca de 2 minutos. Depois, ele começou a respirar fundo até que começou a desacelerar. Antes da execução, autoridades do Alabama disseram em documentos judiciais que esperavam que Smith ficaria inconsciente em menos de 1 minuto e morreria pouco depois. No entanto, testemunhas afirmaram que Smith tentou lutar e enfrentou uma respiração agoniante. Segundo o comissário, tudo o que aconteceu era esperado. É a primeira vez que um novo método de execução é usado nos Estados Unidos desde 1982, quando começaram a aplicar a injeção letal. O pastor dele, Jeff, afirmou que não se pode normalizar a morte por sufocação de uma pessoa. Smith é uma das poucas pessoas que já havia sobrevivido a uma tentativa de morte pelo Estado em 2022, quando tentaram executá-lo com injeção letal, mas não encontraram uma veia que pudesse servir como via intravenosa para aplicar o veneno e então desistiram. 5 cidades do Maranhão receberão vacinas contra a dengue. As cidades de São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e Alcântara serão as primeiras a receber as doses da vacina contra a dengue. A campanha está prevista para começar a partir de fevereiro. O Ministério da Saúde incorporou a vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde. Serão vacinadas as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. O esquema vacinal da Qdenga será composto por 2 doses, com intervalo de 3 meses entre elas. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina contra a dengue será aplicada na população de regiões endêmicas em 521 municípios. A Secretaria de Estado monitora o cenário epidemiológico das arboviroses, bem como o início do período chuvoso e das altas temperaturas, para evitar a propagação dos casos de dengue, chikungunya e zika vírus, transmitidas pelo Aedes aegypti. A saúde reforça o combate ao criadouro do mosquito como principal forma de prevenção desta e de outras doenças. Motoristas têm novos prazos para regularizar exame toxicológico. Os motoristas que possuem carteira nacional de habilitação nas categorias C, D e E, que ainda não realizaram o exame toxicológico ou estão com teste vencido e perderam o prazo limite de 28 de dezembro de 2023, terão mais uma chance para regularizar a situação. O Conselho Nacional de Trânsito publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira novos prazos para o cumprimento da determinação. As datas limite estabelecidas são 31 de março de 2024 para motoristas com validade da CNH entre janeiro e junho e 30 de abril para condutores cujo documento tenha vencido entre julho e dezembro. O exame toxicológico é uma determinação prevista no Código de Trânsito Brasileiro para identificar o uso de substâncias psicoativas que possam comprometer a capacidade de direção e causar acidentes. Monitoramento eletrônico poderá ser flexibilizado para preso ir a culto religioso. Tramita no Senado o projeto que permite ao preso submetido a sistema eletrônico de monitoramento, como a tornozeleira eletrônica, sair do perímetro de circulação para fim exclusivo de comparecimento a culto religioso. O projeto de lei, apresentado pelo senador Eduardo Girão em dezembro de 2023, chama atenção para a importância da prática religiosa na reinserção social dos presos. Segundo o texto do projeto, a pessoa monitorada eletronicamente que deseja praticar sua religião fora da área geográfica que lhe for determinada, deverá comunicar previamente o trajeto ao servidor responsável pela monitoração ou sofrerá as penas previstas na Lei de Execução Penal. Eduardo Girão justifica sua proposição elogiando a tornozeleira eletrônica, que contribui para desafogar o sistema penitenciário e estimular a ressocialização dos detentos. Ele ressalva, porém,
que o homem é um ser ético e possui necessidades espirituais, cujo exercício deve ser garantido pelo Estado. A preposição está na Comissão de Direitos Humanos, de onde seguirá para a Comissão de Segurança Pública. A decisão da Comissão de Segurança Pública será terminativa. Se aprovado na comissão e não houver recurso de plenário, o texto seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados. Investidores da Arábia Saudita visitam o Centro de Referência de Quebradeiras de Babaçu de Vitória do Mearim. Uma equipe de investidores da Arábia Saudita está em Vitória do Mearim, na Baixada Maranhense, para conhecer as ações do Centro de Referência de Quebradeiras de Coco Babaçu do município. Em 2023, o local ganhou um prêmio de repercussão nacional de arquitetura. A visita foi realizada na fábrica e padaria Sabores do Babaçu, localizado no povoado Samaúma. O intercâmbio foi organizado pela empresa Vale do Pindaré, com o intuito de conhecer de perto as potencialidades das quebradeiras de coco babaçu do município. Durante a visita, as quebradeiras mostraram aos investidores o processo de produção dos derivados do coco babaçu e a luta para manter essa cultura de pé que mantém boa parte das rendas da região da Baixada. Entre os produtos apresentados estavam o pão feito com a farinha do mesocarpo, subproduto do babaçu. A Arábia Saudita é uma importante parceira da Vale, que faz esse intercâmbio entre os dois países.